A paz do Senhor, amados irmãos, somos gratos a Deus pela transmissão de mais uma videoaula com o objetivo de auxiliar os nossos professores no preparo de suas aulas. Hoje tenho o prazer de estar aqui, após algum tempo, ao lado do pastor Rogério, escritor, comentarista. É uma honra compartilhar esta tribuna com ele. Estamos caminhando aí para o final de mais um trimestre que foi uma bênção para todos nós, no qual estamos estudando acerca do tema Quem é Deus? Falamos, claro que de forma limitada, pois somos limitados sobre este assunto em conceituar, definir por completo quem é o nosso Deus. Falamos sobre seus atributos incomunicáveis, comunicáveis, e hoje nós vamos falar sobre algumas posições equivocadas sobre o nosso Deus. O trecho bíblico escolhido pelo nosso comentarista para sustentar os seus comentários está registrado em Isaías, capítulo de número 6, versículos 1 a 5, e eu vou ler com vocês. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos que nunca foi a intenção do nosso Deus provar a sua existência. Já no primeiro versículo do primeiro livro, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio aqui para nós e todas as outras criaturas que foram por ele criadas, né? Então, quando fala aqui de céu, nós sabemos que está se referindo aí ao mundo espiritual. Então, quando se trata aqui de céus, faz menção a todo o mundo espiritual que foi criado pelo nosso Deus, em um tempo que nós não sabemos quando. E quando se fala aqui de terra, e esse terra aí em letra minúscula, está fazendo menção a todo o mundo físico que foi também criado por ele. Então nós vemos aqui que o verbo que foi usado aqui está no pretérito perfeito, ou seja, Deus criou, ele não começou a criar. Então, evolução, toda essa teoria de evolução, nós sabemos que é uma coisa do homem. O homem, sim, tudo que ele faz pode ser melhorado, mas Deus, quando criou todas as coisas, ele criou tudo perfeito. Então nós vimos na aula de número 3 que o nosso Deus sempre se revelou à humanidade, sempre foi a intenção dele fazer isso. Desde os primórdios, ele nunca se ocultou. A sua existência, assim como o seu glorioso poder, ele sempre deixou latente aos olhos de todos. Primeiro, pela natureza, nós podemos encontrar, nós conseguimos enxergar a grandeza de Deus através da natureza, por meio da consciência que foi colocada em cada um, né, em todo ser humano, por meio dos profetas, pela palavra escrita e, por último, pela revelação máxima através do seu próprio Filho. Mas ainda assim, pastor, o ser humano procurou, sendo obviamente influenciado por Satanás, o ser humano procurou inventar suas próprias teorias sobre o nosso Deus, as mais absurdas possíveis. Claro que em uma única aula nós não conseguiremos aqui falar de todas essas teorias equivocadas, e eu acredito que você, professor, provavelmente também não vai conseguir fazer isso em apenas uma aula. Mas nós tentaremos aqui trazer algumas informações adicionais que irão te auxiliarem no preparo de sua aula. O primeiro equívoco sobre Deus, descrito aqui pelo nosso comentarista, é o agnosticismo. Essa teoria é diferente do ateísmo, haja vista que eles não negam a existência de Deus. O que, na verdade, eles
eles defendem é a impossibilidade de conhecer, de definir, de conceituar aquilo que não possua uma comprovação científica. Ou seja, tudo aquilo que ultrapassa o método empírico de conhecimento, ou seja, prático e explicável, deve ser desconsiderado. Então eles afirmam que o homem é incapaz de entender assuntos relacionados com a metafísica ou assuntos relacionados a divindades. É claro que nós realmente somos limitados e incapazes de conceituar o nosso Deus de uma forma absoluta, plena, como já foi dito anteriormente. Mas nós podemos sim ter um conhecimento sobre Deus, sobre o seu modo de agir, sobre o seu amor pela humanidade, suas características. À medida que nós vamos nos aproximando dele, nós vamos conhecendo melhor. Não é isso, pastor Rogério? Então, à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós não vamos conhecê-lo na sua totalidade, mas nós vamos adquirindo conhecimento melhor sobre ele. O que a gente consegue falar aí sobre esse assunto, pastor, o agnosticismo? A paz do Senhor, irmãos, eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade que o CAPED nos tem concedido, agradecer ao nosso irmão Daniel, e eu creio que nós estamos aqui para auxiliar os irmãos. E referente aos pontos que já foi mencionado pelo próprio irmão Daniel, embora o ser humano ele tenha a sua capacidade, a sua dificuldade intelectual e até mesmo espiritual, nós partimos do pressuposto da revelação, né? Dentro dessa revelação que é dada pelo próprio Deus, sabendo da incapacidade humana, a gente consegue ter um relacionamento com Deus e uma aproximação. E mediante essa aproximação a gente vai entender que Deus ele é soberano, né? O próprio texto da leitura de Isaías vai demonstrar que um reino humano está se desfazendo, está em um caos, mas Deus está assentado em um alto sublime trono, reinando, governando. E partindo disso a gente vai entender que, embora nós seres humanos não conseguimos ter uma revelação completa, mas nós podemos afirmar que Deus ele tem o prazer de se revelar e demonstrar o objetivo dessa revelação, de se aproximar e dar ao ser humano a capacidade de entender os seus propósitos. Eu até marquei aqui um versículo, irmão Daniel, que se encontra em Romanos 1:20. Eu gostaria de fazer menção a esse versículo, eu acho que se encaixa perfeitamente a esse contexto do primeiro tópico aqui, que diz assim, Romanos capítulo 1, o versículo 20, que diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inesculpáveis. Então você vê que pela própria revelação há uma afirmativa, né, que Deus, ele, em todo o contexto de criar, como foi dito, muito bem colocado pelo irmão Daniel, Deus ele se revela, ele se demonstra, mostrando que independente da capacidade humana, a soberania de Deus é quem dá ao ser humano a capacidade de compreender alguma coisa. O tópico segundo aí da nossa lição, então o nosso irmão aqui, pastor Rogério, já fez aí as suas considerações acerca dessa teoria aí, o agnosticismo. E no tópico segundo nós vamos ter uma outra visão equivocada aí acerca do nosso Deus. Então vai trazer informações aí e explicações sobre o deísmo. O comentarista da nossa lição, o irmão Natan, ele inicia aqui falando sobre as raízes dessa teoria. Então ele vai citar aí o pensamento de Aristóteles, que foi considerado e é considerado um dos maiores pensadores aí da cultura ocidental, ele que foi aluno do notável filósofo Platão e também foi professor do Alexandre Magno, que depois recebeu o título aí de Alexandre o Grande. Aristóteles estudou ciências naturais e ele teve uma sólida formação nesse assunto.
o que influenciou grandemente a sua produção filosófica. Ele sustentava, como foi citado aqui na lição, a teoria das 4 causas, com o objetivo de explicar a constituição dos seres. Então são elas a causa material, eficiente, formal e final. Então, a partir do momento em que você cria uma teoria, no caso ele aqui, as 4 causas, é que você está buscando sempre, no caso dele, uma explicação palpável, uma explicação sólida, uma explicação científica para tudo aquilo que se acredita. Então, para ele, para os seus seguidores, tudo tem que ter uma explicação que seja científica, algo que seja comprovado. O nosso irmão Natani também cita aqui a influência dessa teoria no iluminismo. Nós não vamos discorrer aqui muito sobre esse assunto, sobre esse movimento chamado iluminismo, também devido ao nosso tempo, mas eu recomendo você, professor, a pesquisar mais sobre esse assunto. O iluminismo ele se iniciou como um movimento cultural europeu entre os séculos XVII e século XVIII. Qual era o grande objetivo aí desses pensadores? Eles buscavam gerar mudanças políticas, mudanças econômicas e também sociais na sociedade da época. O objetivo deles era influenciar toda a sociedade e eles conseguiram grande parte disso. Então nós vemos a influência do iluminismo nesse período na arte, na literatura, enfim, em toda a cultura. Os iluministas, eles acreditavam na disseminação do conhecimento. Então eles valorizavam a importância do conhecimento como uma forma de você enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Então nós vemos aqui que é o teocentrismo, ou seja, Deus do centro, dando lugar aí ao antropocentrismo, ou seja, eu vou tirar Deus do centro e a partir de então eu vou colocar o homem como centro de todas as coisas, o homem como centro do pensamento, o homem como centro do universo. Então nós vamos ter aí grandes pensadores desse período, que foram citados também aqui, que é o Voltaire, o Rousseau muito conhecido pela teoria do bom selvagem. Ele dizia que todo homem nasce bom. O que corrompe o homem é a sociedade em que ele vive. Então a gente já percebe que esse pensamento já entra em choque com o princípio da palavra de Deus, que diz que todo homem ele nasce com uma natureza pecaminosa. Para o Rousseau, o homem ele nasce inteiramente bom e perfeito, mas a sociedade que vai o corrompendo. Depois nós temos um outro pensador desse período, que é o Montesquieu, por exemplo, que ele trouxe a ideia da criação dos 3 poderes, poder executivo, legislativo, judiciário. Então foram pessoas que tiveram uma grande influência na sociedade da época e deixou traços disso até os nossos dias. Os deístas também, eles não são ateus, eles acreditam sim que foi Deus que criou todas as coisas, mas Deus ao criar todas as coisas, ele deixou a criação toda de lado. Não existe uma preocupação em Deus sendo soberano de todo o universo. Para que eu vou me preocupar com a criação? A criação é algo pequeno demais para mim. Então na mente deles, Deus criou sim as coisas, mas ele esqueceu o homem, abandonando o homem aí à própria sorte. Para eles, Deus está distante demais e ele não vai se importar com assuntos pequenos relacionados aí aos seres humanos. Então, eles atribuem as mazelas da sociedade a esse suposto descaso da parte de Deus com toda a sua criação. Parece que é um pensamento totalmente equivocado, né, pastor? Deus, ele criou sim todas as coisas, mas ele continua sustentando tudo aquilo que ele criou. Não é isso, pastor? É isso mesmo, irmão Daniel. A gente vê que, embora esse conceito do deísmo, ele vem trazer que Deus ele não interfere na realidade, né? E por um lado o mundo deve seguir o seu curso natural.
Mas não é isso que a gente vê. A gente vê que Deus, ele tem poder sobre tudo que foi criado, ele interage, né, com o ser humano, mostrando que refutando, na verdade, que esse tipo de pensamento é um pensamento totalmente contrário que as Escrituras ela nos ensina. E o próprio livro da criação, né, o primeiro livro da Bíblia, vai demonstrar o casal no Éden, que Deus ele tinha o prazer de se relacionar. Então isso não é algo que aparece somente no Novo Testamento com a presença do Espírito Santo, né? A gente vê que o Espírito Santo ele foi dado para ter um relacionamento com o ser humano. E dentro disso a gente vai ver que Deus ele tem o prazer de se relacionar, né? E ele tem autoridade sobre todo o mundo criado, visível e invisível. Então vemos aí esse conceito de deísmo, né? Então vale lembrar que é importante o professor, no momento que estiver ministrando aí a sua aula, deixar claro para os alunos que nenhum desses pensamentos que estão sendo citados aqui, que estão sendo analisados, estudados, nenhum deles nega a existência de Deus. Então isso é importante deixar isso bastante claro, né, que tanto o agnosticismo, quanto o deísmo, quanto o panteísmo, que nós vamos falar dele agora, nenhuma dessas teorias negam que Deus é o Criador. Eles não negam a existência de um Deus. Cada um vai ter aí a sua linha de pensamento contrária, com certeza, àquilo que está registrado na Bíblia, mas nenhuma delas nega a existência de Deus. E agora, avançando um pouquinho aqui para o tópico terceiro, nós vamos ter aqui mais uma visão equivocada aí sobre o nosso Deus, sobre a forma como Deus age, que é o panteísmo. Então a palavrinha pan aí faz menção a tudo. Então, para esse pensamento, que também não é ateísmo, como já fora dito, os panteístas eles acreditam na existência de Deus, né? Mas para eles Deus está em tudo. Deus ele se mistura com toda a sua natureza. Não existe uma separação entre Deus sendo o Criador e a sua natureza. Então tudo que eu olho aqui é visível, né? Tudo que eu vejo, né? Deus está ali. Então Deus está na natureza, Deus está nos corpos celestes. Então tudo aquilo que o homem vê, tudo isso é Deus. Então esse é o pensamento dele, né? Então, pastor, falando aí sobre o panteísmo, nós vemos aqui a história, né? Foi subdividida aqui pelo nosso comentarista, a história, o conceito e também uma refutação bíblica combatendo esse pensamento contrário às Escrituras. E aí, o que a gente pode trazer aqui para os nossos professores? É importante nós pontuarmos, irmão Daniel, que essas posições, esses pensamentos, eles não negam a existência de Deus, né? Por isso, precisa ter uma compreensão, porque acaba confundindo, né, a cabeça dos nossos alunos, e se a gente não pontuar isso, não há uma negação a respeito de que Deus exista. O grande problema é que o próprio pensamento do panteísmo, ele vai afirmar que tudo é Deus, né? E isso também, se a gente for levar para o lado teológico, se a gente não conseguir compreender, a gente pode confundir com a sua transcendência, né? Ou a sua imanência, né? Principalmente com a imanência. Porque se por um lado o panteísmo ele vai dizer que tudo é Deus, né? A própria teologia, a Bíblia vai mostrar para nós, dentro da sua imanência, que Deus ele se relaciona com a sua criação. Se os irmãos puderem transmitir o versículo de Jeremias 23, 24, eu gostaria de fazer menção dele nesse momento. Eu acho que é muito importante nós entendermos que Deus ele se relaciona, ele é um Deus presente, né? Não limitado, sua transcendência demonstra que ele está acima da criação. É Jeremias 23, 24, que diz assim:
Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? E se lermos esse é o 23, do 24 diz assim: esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então, aqui a gente vê que Deus, embora ele seja transcendente, ele está acima da sua criação, a sua imanência, ele se relaciona com a sua criação. Diferente do pensamento do panteísmo, irmão Daniel, que vai dizer que Deus, ele é a própria natureza e ele está em tudo. Então, há uma diferença entre o conceito bíblico-teológico com o conceito do panteísmo. Então, nós cremos na imanência de Deus, mas isso não significa que Deus, ele que tudo é Deus, mas que Deus, ele se relaciona com as suas criaturas, conforme nós lemos aqui em Jeremias 23, capítulo 23, versículo 23 e 24. Eu gostaria também de ler um versículo que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 57, e o versículo de número 15, que diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, como já fora dito aqui pelo pastor Rogério, é importante fazer essa separação, né? Então, nós sabemos que Deus, ele é transcendente, sim, ele habita nos altos céus, e quando a gente fala de altos céus, nós sabemos aí através de registro bíblico da existência aí do primeiro, segundo e um terceiro céu. Então nós sabemos que isso está a uma distância que a gente não consegue fazer ideia da distância que está isso. Mas que esse Deus que habita lá nos altos céus, como está registrado aqui no livro de Isaías, esse Deus, ele também habita, né, com o contrito de coração, ou seja, a sua presença preenche todo o universo, tá? Então nós estamos falando aí da transcendência e também da imanência, mas não significa estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, né, revelando aí a sua onipresença. Não quer dizer que Deus, ele se mistura com os elementos da natureza. Então nós precisamos fazer uma separação entre a existência de Deus enquanto pessoa da sua criação. Então eu não posso misturar Deus com os elementos da natureza. Então ser imanente significa que ele está aqui presente, ele tem um cuidado com tudo aquilo que ele criou, mas ele não se mistura com a sua criação. E agora falando um pouquinho aí do tópico de número 4, né, que é o último tópico aqui da nossa lição, que vai trazer mais uma visão equivocada sobre o nosso Deus, que provavelmente é a mais difundida na atualidade. Então vai falar aí de um evangelho distorcido, né, um evangelho que se preocupa em motivar o ser humano, como se o ser humano fosse, né, em alguns momentos até equiparado a Deus, um evangelho que muitas vezes encosta Deus na parede, como se uma espécie de coação, como se o servo pudesse dar ordem ao seu senhor. Então expressões como foi dito aqui pelo comentarista, né? Você é o ponto fraco de Deus, não me sinto inferior a Deus, expressões que exaltam o ego do ser humano, vai trazer até uma visão aí antropocêntrica, é como se o homem estivesse se colocando aí em situação equiparada a Deus, bem diferente do que Isaías disse aqui, que foi lido na leitura bíblica, quando ele contempla tudo aquilo. A fala dele vai ser: ai de mim,
eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Ou seja, ele está reconhecendo a sua pequenez diante de um Deus tão grande. Então, expressões aí como eu determino, né, e equívocos, interpretações erradas de trechos da palavra de Deus, promessas que muitas vezes são para Israel, como as de Deuteronômio capítulo 28, que são atribuídas aí para a igreja. Então parece que esse evangelho tem tomado conta aí do meio evangélico, né? O evangelho aí que vai colocar o homem numa situação muitas vezes semelhante a Deus, né? Como se tudo aquilo que fosse dito, como se tudo aquilo que fosse falado, o foco maior é enaltecer, é envaidecer o ser humano. Parece que esse evangelho do determinismo, pastor, acho que não existia na época de Moisés, né? Quando ele teimando ali com Deus, pedindo ali, solicitando a Deus para entrar na terra, Deus falou para ele, você não vai entrar. Eu acho que se esse evangelho aí já fosse pregado na época, esse determinismo, eu acho que ele poderia tentar encostar Deus ali na parede, como que é o que a gente tem visto aí nos nossos dias. É como se as pessoas fossem donas da agenda de Deus, colocando Deus aí numa posição, em alguns casos até mesmo inferior, como se ele fosse o subalterno daquele que está lhe dando ordem. Parece que isso tem atingido o nosso meio, né, pastor? Sim, irmão Daniel, a gente vê que desses pensamentos, dessas ideologias, o evangelho motivacional é o mais presente, né, o mais forte, e que foge de toda uma tradição bíblica. Se a gente fosse pegar lá o caso de Moisés, certamente, se fosse seguir essa linha de raciocínio, não teria dado certo. Mas o que a gente vê que, eu até nesse ponto, eu coloquei a questão da demanda, muito bem colocado pelo irmão Natan, né? A demanda dos pregadores, a gente vê hoje que esse tipo de evangelho, ele tem tomado conta do cenário evangélico e gospel no Brasil e no mundo. A gente vê essa mensagem do eu posso, eu consigo. Ele colocou aqui também a questão da mente, de você determinar que vai dar certo, que vai acontecer. E, por um outro lado, a gente vê que foge daquilo que a própria palavra ela ensina. Eu não sei como Paulo, né? A gente falou de Moisés, Paulo ele ia conseguir lidar com isso, porque ele próprio escreve que sofreu naufrágio, prisões, e se a gente for colocar nesse contexto que é ultra individual, como que esses pregadores conseguiriam lidar com o que Paulo passou com essas mensagens, né, dos dias de hoje, que a gente constantemente recebe, né? Na mensagem do WhatsApp, que por um lado, até o sentido da palavra que é pregada, o objetivo mesmo é motivacional, é motivar a pessoa, né? Mas a partir do momento que ela foge da questão que leva o ser humano às suas obrigações, o crente, o mundo às suas obrigações diante de Deus, a gente precisa tomar um certo cuidado. E tem esse tipo de mensagem porque tem um público, tem uma demanda, né? Como foi colocado pelo irmão Natan, a questão da própria teologia da prosperidade, que muitos pregadores dessa linha de pregação hoje têm também adotado esse tipo de pensamento, esse evangelho motivacional. E essa questão aí desse evangelho motivacional, pastor, o que nós vemos, né, o que nós temos visto, é uma busca incessante por coisas terrenas. Mas nós encontramos na palavra de Deus, nenhuma promessa feita para a igreja são promessas terrenas. Todas as promessas que nós temos da parte do nosso Deus são promessas celestiais. Promessas, inclusive a orientação é de nós nem juntarmos tesouros na terra, né? Então, todas as bênçãos para a igreja são bênçãos que nós desfrutaremos espiritualmente. Claro que nós, enquanto cristãos, Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo e Ele nos prometeu que nós teríamos uma vida
terrena, uma vida com abundância. Mas o que nós temos visto aí sendo pregado por esse evangelho motivacional é como algo, uma busca incessante por um sucesso financeiro, por uma saúde emocional, ou seja, uma vida sem nenhum tipo de problema. Então, como já foi dito aqui pelo pastor, se nós pegarmos exemplos dos apóstolos, né, nós vamos ver que esse evangelho motivacional não vai encontrar espaço para as coisas que nós vimos, que estão registradas nas Escrituras, coisas que eles passaram, acontecimentos que eles vivenciaram. Então, nós aqui na Terra vamos viver, sim, uma vida abundante com Cristo, uma vida de paz, uma vida de alegria, mas nós não estamos isentos de passar por dificuldades, de passar por provações, porque isso já estava previsto, que no mundo nós teríamos aflições. Mas a maior esperança do cristão não são as coisas desse mundo, não são promessas terrenas, são promessas de uma eternidade com o nosso Deus. Então, nós já caminhando aí para o final, quero passar aqui para o pastor fazer aí as suas considerações finais, algo que ele considera aí relevante para passar a você, professor. Como palavra, de conclusão, acho que esses pontos foram muito bem colocados pelo próprio autor da revista, escritor da revista, que essas posições elas vão ser divergentes sobre quem é Deus, e o propósito de Deus para com o ser humano. E principalmente que a gente vê que esse tópico, o último tópico, o quarto do Evangelho Motivacional, que é muito presente para a nossa época, para os nossos dias, a gente vai ver que hoje o problema não é a mensagem motivacional, ela é importante, nós não somos contra nenhum tipo de mensagem que venha a ser como algo que traz motivação a alguém, não é isso. O problema é o que vem por detrás dessa mensagem, o que ela traz. Qual é o propósito e o objetivo dela. Então, sim, nós não somos contra. Acho que não foi o objetivo do próprio irmão Natan, que escreveu muito bem escrito essa lição e toda a revista. O problema não é a mensagem motivacional. O problema é o que vem por detrás disso, A própria questão de trazer um Deus como um Deus serviçal, Que o que vale é o eu posso, eu consigo, tem que acontecer, Deus tem que fazer. Então, assim, todas essas posições foram importantes, que você possa passar ao aluno e que, com certeza, que o Espírito também possa demonstrar qual é o objetivo principal do Evangelho. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de contribuir com o CAPED. Um prazer estar aqui com o irmão Daniel e que Deus possa continuar vos abençoando. Somos gratos a Deus por mais essa transmissão, a todos vocês que nos acompanharam até aqui, ao amado pastor Rogério. Foi uma honra estar aqui mais uma vez ao lado dele. E o nosso desejo é que você, professor, continue ministrando as suas aulas com sabedoria, com unção, com graça. Espero termos alcançado o nosso objetivo, que é de auxiliar vocês no preparo das suas aulas. Que Deus abençoe a todos vocês e nós vamos fazer uma oração em agradecimento ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esses momentos, ó Pai, que passamos aqui transmitindo a Tua Palavra. Deus amado, que o Senhor continue, Senhor, abençoando as nossas vidas, que possamos, ó Pai, continuarmos sendo canal de bênção, Senhor, na transmissão da Tua Palavra. Senhor, abençoa cada professor, papai, que estará ministrando, Senhor, esta aula no domingo para os seus alunos. Que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, a vida de cada um, que eles possam, Pai, a cada dia se dedicar mais, para que possam, Senhor, cumprir o chamado feito a cada um deles, papai. Que o Senhor possa continuar também, Senhor, abençoando essa equipe do CAPED, que o Senhor possa continuar abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.